paz do Senhor. Gostaria de estar compartilhando uma mensagem que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Mais precisamente no versículo 32, que diz assim: E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. A Bíblia vai nos contar a história da crucificação do Senhor Jesus. E no momento que ele foi crucificado, foi com ele também dois malfeitores ou ladrões, em outras versões, que também foram crucificados. Um foi posto à direita e o outro foi posto à sua esquerda, Jesus ao meio. E no verso 34, diz assim: Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E Jesus estava falando dos soldados que repartiam as suas vestes e escarneciam daquele ato que o Senhor Jesus estava vendo com o Senhor Jesus. E o que me chama a atenção é que no verso 35 diz assim: E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo: Se tu és rei dos judeus, salva-se a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito com letras gregas, romanas e hebraica: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, o Senhor Jesus, nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu vejo essa história que é muito linda. Dá para tirar vários ensinamentos, várias lições, várias reflexões dessa passagem. Olhando para Jesus, nós vemos aqui que Jesus, mesmo sofrendo, carregando sobre si toda a culpa, toda a condenação que não cabia a ele, mas cabia a toda a humanidade, o Senhor Jesus aqui, ele faz uma oração intercessória para Deus, pedindo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você vê que Jesus era tão misericordioso que mesmo sofrendo,
ele se compadeceu da ignorância daquele povo. E mesmo assim, o povo escarnecia, zombava da salvação a qual Jesus ali, ele estava se entregando, sabe, se sacrificando. E por vezes tem pessoas que são assim, sabe? São ingratas, são zombadoras, escarnecedoras de uma graça que é posta na vida delas. Tem pessoas que não têm os olhos voltados para enxergar o quão pecadora ela é e quão necessitada de salvação ela é, que escarnece das coisas sagradas, escarnecem do Senhor, escarnecem do Salvador. São pessoas cegas, sabe? Pessoas que não enxergam a graça, e além de não enxergar a graça, elas zombam da graça. E sabemos que a graça é um favor que não merecemos, mas que é dado pelo Senhor. E mais à frente, né, nós vemos que ali eles diziam: se tu é rei dos judeus, salve-se a ti mesmo. Jesus, ele não precisava se salvar, porque o Pai faria isso. O Pai ressuscitaria. O Pai, ele cumpriria o propósito. E o que me chama a atenção aqui, que me traz reflexão nessa passagem, também é um momento ali em qual ele está sendo crucificado e junto com ele 2 malfeitores, que assim estava cumprindo a sentença de justiça, porque eles cometeram crimes e o Senhor Jesus não havia. Então foi um colocado à esquerda e o outro à direita. Entenderam o mistério, né? Um à esquerda e o outro à direita. E um deles, também a Bíblia que não fala, né, qual se for da esquerda ou se foi da direita, escarnecia, falando que blasfemando, né, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Quer dizer, se tu és, ele não acreditava que Jesus era o Cristo. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Quer dizer, ele não tinha certeza de quem era Jesus. Ele tinha dúvida de quem era Jesus. E zombava. Naquele momento de dor, de condenação, ele zombava. E por vezes tem pessoas que são assim. Estão ali enfermas, estão ali, sabe, nas últimas oportunidades da vida e escarnecem da fé, escarnecem daquilo que o Senhor pode fazer. Zombam do Senhor. E por outro lado nós vemos um outro, né? O outro ladrão da cruz, que ele ali declara, né? Ele fala que, dizendo assim, ele repreende, na verdade, né? Como a palavra que está dizendo, ele repreende. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, estando no mesmo sofrimento, estando no fim, né, da sua vida, você ainda não teme a Deus? Ele fala, nós
nós, na verdade, com justiça, foi justo eles estarem naquela condenação, né? Porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Então ali ele repreendeu o outro ladrão, né, falando que os dois estavam na mesma condenação e que foi algo justo e merecido. Mas o Senhor ali nada fez. E depois ele faz um último pedido. Ele aproveitou a oportunidade e o privilégio de ter sido crucificado ao lado do Senhor Jesus, do Salvador, do Filho de Deus. E ele ali disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E essa reflexão de hoje é a seguinte: aqui nós vemos dois tipos de malfeitores, que vamos tirar para os dias de hoje como pecadores. Dois tipos de pessoas, um que reconhece o seu pecado, confessa o seu pecado e pede a misericórdia de Jesus, pede a salvação de Jesus, e o outro que não reconhece, não confessa e também ignora a salvação de Jesus. E no mundo não é diferente. Existem esses dois tipos de pessoas. Existem esses três tipos de pessoas também. Os soldados, aqueles que são incrédulos mesmo, aqueles que, sabe, que não acreditam mesmo em Jesus, sabe? Que não querem saber, blasfemam mesmo. E esse ladrão é um que duvida do senhorio de Jesus, duvida daquilo que o Senhor pode fazer, mesmo nos últimos momentos de sua vida, não quer se arrepender, não pede perdão, não quer entregar a sua vida para Jesus, não quer ser liberto, né? E por outro lado, temos o ladrão que ele confessou os seus erros, os seus pecados, ele admitiu que foi justamente dele estar recebendo o julgamento e a condenação através da crucificação e confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e pedindo ali a sua misericórdia, pedindo ali o seu perdão, pedindo ali a sua salvação, e pediu para o Senhor Jesus: se puderes, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse ladrão, por mais errado que ele fosse, ele teve ali seu momento e a oportunidade de pedir o perdão, ser perdoado e alcançar a salvação. Então eu quero dizer, Deus a todo momento ele se apresenta para alguém em sua no determinado dia da sua vida. Ele se apresenta para alguém, seja numa enfermidade, seja no final da vida, seja em um acidente. O Senhor Jesus, ele se apresenta. Aqui foi a oportunidade concedida de um ladrão que estava em uma condenação e faltava poucos minutos para que ele viesse ser levado. E ele aproveitou a sua oportunidade escolhendo o melhor.
que é viver e estar no reino de Cristo. Ele se arrependeu antes tarde do que nunca. Jesus, ele teve a oportunidade de estar com Jesus. E quantos não têm a oportunidade de estar com Jesus? Quantos não têm tempo de estar com Jesus? Quantos perdem a oportunidade de estar com Jesus? Não é todo mundo que tem a oportunidade de estar com Jesus. A oportunidade não vai aparecer para todos nos últimos minutos da vida. Tem uns que dá tempo, outros não. Então a oportunidade de estar com Jesus, de se apresentar para Jesus, de renunciar aos pecados, o momento é o já. É o já, é agora. Pedir perdão dos pecados, sabe? Jesus está disposto. Independente do que você tenha feito, independente de como foi sua vida, independente de como você viveu, Jesus, ele está disposto a te perdoar e a te salvar. Basta o querer, basta a sua disponibilidade e a sua vontade de fazer aquilo que o Senhor, ele está ali pronto para te servir. É só você pedir, é só você clamar, é só você renunciar e estar disposto a obedecer, viver em santidade, porque a palavra também diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não adianta pedir perdão dos pecados, também viver uma vida, entendeu? Uma vida que não agrada ao Senhor, uma vida que torta, uma vida que ela não glorifica o Senhor e não te traz uma salvação. Se arrepende, confessa, abandona o pecado, que você vai alcançar a misericórdia. Como esse ladrão da cruz fez. Ele confessou o pecado, ele se arrependeu, ele confessou e ele alcançou a misericórdia. Ele entregou a sua vida para Cristo e alcançou a misericórdia. Então assim devemos fazer. Entendeu? Então essa palavra, ela traz uma grande reflexão para as nossas vidas. Não perca mais tempo. Não negocie a oportunidade que é vinda até você. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Porque algum dia pode ser tarde. Não desperdice a oportunidade. Esse ladrão, ele teve a oportunidade. E ele agarrou a oportunidade com sabedoria. O outro foi tolo. O outro não quis, infelizmente vai ser assim. Uns vão querer, outros não.